muito boa tarde para todo mundo que está aqui agora ao vivo, acompanhando essa oficina. Eu fico muito feliz de mais um ano, já há vários anos, né, que eu venho sendo convidado pela Valéria, pela Caim, para fazer parte desse grande evento nacional de tanta importância. Eu agradeço bastante, agradeço realmente vocês pela participação, né? E também gostaria de agradecer a todo mundo que está atrás das câmeras aí, né? Atrás da parte da equipe técnica, Amanda, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e também a todo mundo que ainda não conhece meu trabalho, né? Nós seremos aí em breve grandes amigos, assim como acontece todo ano. Eu acabo fazendo grandes amizades e a gente acaba desenvolvendo um ótimo trabalho em parceria, que eu acho que isso é mais importante, o que a gente sabe, né, essa confraternização, né, que vai além da questão da venda de algum produto, ela vai justamente favorecer a todo mundo que participa, uns com os outros, trocando experiências, ideias, vivências, isso é tudo muito bom. Vamos lá, então, acho que podemos começar já, né? Daqui a pouco provavelmente vão entrar algumas outras pessoas, que eu vejo que com o tempo aí vão chegando ao desenrolar da nossa oficina, vão chegando mais pessoas, né? E é, eu vou, nesse comecinho, eu vou um pouquinho devagar, justamente para que a gente possa aguardar com que essas pessoas entrem na sala e também não se perca nada da informação, que é muito importante a gente construir o pensamento juntos. E como o nosso assunto é construção de inteligências, né, através da música, então é muito importante que a gente construa aqui, dentro do nosso bate-papo, esse processo para que a gente feche a nossa oficina com 100% de êxito na informação que deve ser passada, né? Bom, muito bem. Então, vamos começar pela questão das finalidades, né, dos objetivos, das metas que cada um estabelece de acordo com o contexto no qual se enquadra, para poder fazer com que as crianças, enfim, os adultos, os jovens, consigam construir inteligências. Isso, muito bem, tem muita gente ainda que tem, infelizmente, o preconceito, ou preconceito, diga como quiser, mas a verdade é que a inteligência só se cria, só se desenvolve na infância e depois a gente fica à mercê do que foi aprendido. Eu não canso de escutar ainda, né, algumas pessoas dizerem assim, já sou burro velho, né? Burro velho não aprende, isso não é para mim, o meu tempo já passou, né? E a neurociência está aí mostrando para todo mundo que o cérebro está em constante, ele tem uma plasticidade muito grande, então ele está numa constante de trabalho que não pode ser desconsiderado. Então, eu tenho alunos, por exemplo, de 90 e alguma coisa, 92, 93 anos, e esses alunos fazem aula esporadicamente comigo, não se dão muito bem com a parte tecnológica, e não é nem porque não tem capacidade, é porque realmente não se predispõem, né? Acham que aquilo, colocam uma barreira para eles mesmos, né? Acham que aquilo realmente é um bicho de sete cabeças e que para eles não serve, não precisa. Então, a questão não é a falta de inteligência ou a falta de em conhecimento, enfim, é a falta de vontade de fazer com que aquilo aconteça. Então, eles fazem aula esporadicamente comigo, às vezes uma vez por mês, às vezes duas vezes por mês. Agora, com a questão da pandemia, né, que a gente está mais dependente da questão tecnológica, então ainda há um distanciamento maior, né? Às vezes fazem aula uma aula a cada 2, 3 meses, que é justamente porque tem uma certa preguiça, né? Um certo medo, na verdade, em falhar. Né? Porque o ser humano tem essa questão, né? De achar que se fizer uma coisa e falhar naquela coisa, ele mesmo se condena, né? Ele se pune, né, dizendo que aquilo realmente não era para ter acontecido e que se ele tivesse numa, é, numa situação mais cômoda, ele não teria passado aquele estresse, ele estaria vivendo muito melhor.
Então, a gente se coloca diversos mantras, né? Diversos bloqueios, e eu percebo isso com os anos, né? A gente tem algumas pessoas que têm alguns cacoetes, né? Como, por exemplo, se chamar a atenção. Então, a pessoa diz assim, por exemplo, meu nome é Márcio, né? Para quem não viu aí a questão das características da oficina, meu nome é Márcio Ciales. Então, eu chego para mim mesmo e digo assim, ô Márcio, assim não. Márcio, tá errado isso. É impressionante, as pessoas se chamam como, como se fosse uma terceira pessoa. É maravilhoso, né? Outros mantras do tipo, eu nunca vou conseguir fazer isso, né? A pessoa dá a ordem para o cérebro dela, ela diz, eu nunca vou conseguir fazer. Isso não é para mim, eu não tenho essa capacidade. A minha memória é horrível. Que mais? Vamos pensar num mais de todos, né? Eu achei que isso era mais fácil. Realmente, eu não nasci para música, ou como qualquer outra coisa que possa colocar, como a gente está falando de música. Então, a questão principal é o obstáculo que o ser humano mesmo se coloca em relação aos seus medos, né? Eu falo aqui como psicanalista, como terapeuta, a ideia é que a pessoa consiga vencer esses obstáculos, né? E, seja bem dito, só acontece isso com o adulto, né? Vamos pensar, vai, na adolescência e tal. Então, se a gente tem uma criança, a criança pode simplesmente deixar de lado, mas ela nunca vai dizer que ela não consegue. Eu não nasci para isso, a não ser que ela tenha ouvido algum adulto dizer, né? Então, qual é a questão principal? Nós estamos desenvolvendo inteligências, né? E quando eu digo inteligências com S no final, estou me referindo, obviamente, ao Howard Gardner, né, em relação à questão da construção de inteligências, e ele elenca algumas inteligências, como, por exemplo, a matemática, a sinestésica corporal, musical, enfim, interpessoal, intrapessoal, as inteligências, né, que vocês já devem ter ouvido. Se por acaso você nunca ouviu falar, vale muito a pena você fazer a tua pesquisa. Howard Gardner, que é o cara que derrubou o teste de coeficiência de inteligência, o famoso QI, isso nos anos 80, né, porque o teste de QI, ele era do início do século, né, do começo do século 20, e aí, nos anos 80, né, do século 20 ainda, o Howard Gardner demonstra que não é porque uma pessoa não consegue fazer um cálculo matemático que ela não tem outras inteligências. Então, vamos pensar no seguinte, a música sendo uma das inteligências, ela não pode ser vista como uma inteligência em separado. Ela é uma das inteligências que trabalha em concordância com as outras. Vou fazer um exemplo bem simples, bem banal. Inteligência sinestésica corporal. Ou seja, a inteligência que eu tenho com o meu corpo de utilizar para um jogo, uma brincadeira, para movimentação, para andar, para nadar, para, enfim, até para dormir. Eu preciso de uma inteligência corporal, preciso saber de que forma o meu corpo deve se comportar para que eu tenha uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, eu tenho essa inteligência sinestésica corporal. Então, vamos pegar o Pelé. Pronto. Aí o Pelé jogava bola muito bem. Legal. Então, ele usava o quê? Só a inteligência sinestésica corporal? Não, ele utilizava, ou utiliza, né? Tá vivo ainda, não sei se ele joga bola, mas ele utiliza aí, para chutar uma bola, o cálculo que ele tem que ter para que aquela bola atinja o alvo e não passe ou não perca a força antes de atingir o alvo, né? Que seja ali o gol ou um outro jogador. Ele precisa fazer esse cálculo matemático, né? Alguns jogos de computador, joguinhos de aparelhos, de aplicativos de celular, tablet, eles têm algumas características muito parecidas que eles chamam de calibragem, calibração, enfim. E esse calibrar significa calcular o quanto que eu tenho que aplicar de força para que aquilo aconteça. Então, é um canhão. Vai disparar uma bola e aquela bola vai atingir o alvo. Para que ela atinja o alvo, eu preciso colocar tanto de força, tanto de inclinação. Então, ele não está usando somente a inteligência sinestésica corporal, ele está utilizando a inteligência matemática também. Bom, aí aparece uma coisa escrita lá
na tela do aplicativo do jogo, enfim, e que está escrito o seguinte: o vento está forte e o vento está contra o canhão. Então, ele tem que fazer mais força, ou seja, ele está dependendo da capacidade de interpretação linguística para que ele possa conseguir entender o que está acontecendo no jogo e aí fazer o ponto dele. Nós temos para qualquer tipo de comunicação, a gente sabe que são 3 pontos cruciais. É o emissor, o receptor e o que tem no meio deles. Então, o emissor, que está mandando a mensagem, o receptor, que está recebendo, e o que está no meio deles. Existe alguma coisa? Não, existe uma comunicação livre, solta, então, ok, então está tudo bem. Não há ruído, que é o que está entre eles. Não há ruído, não há interferência de ruídos. Agora, se uma pessoa está falando e a outra está ouvindo, e tem um muro no meio deles, então o muro é considerado ruído. Nós temos que entender quais são os ruídos que são, vamos dizer assim, que fazem com que a pessoa tenha êxito ou não, de acordo com o contexto de aprendizado dela. Então, eu vou colocar para vocês 3 pontos diferentes. A musicalização infantil, que seria, vamos colocar aí com crianças até 4, 5 anos de idade. Não estou dizendo que a musicalização infantil deve acontecer nesse período. Eu estou só colocando um primeiro exemplo, ok? Então, vamos colocar aí 6 meses de idade, 8 meses de idade, até 4, 5 anos de idade, ok? Vamos colocar aí a partir de 4, 5 anos, até 9 anos, pronto. E vamos colocar de 10 anos para cima, tá certo? Se eu colocar uma criança que tem 1 ano e meio de idade, que está em processo de desenvolvimento linguístico, né? Que está em processo de equilíbrio, que está em processo de desenvolvimento de tudo isso. O aprendizado musical vai servir para esta época, óbvio, né? Se eu estou falando para um adulto, né, que aí eu estou na faixa do 10 anos ou mais, se eu estou falando para um adulto, mais uma vez digo, não estou querendo dizer que uma criança de 10 anos é um adulto, tá? Eu estou colocando uma faixa de aplicação. Então, se eu estou dizendo para uma criança de 10 anos, 11 anos, um pré-adolescente, ou para um adulto, que eu tenho que chegar em determinadas metas, então eu preciso entender qual é o contexto que esses 3 públicos se encaixam, para que eu possa observar esses ruídos e então entender o que é que está acontecendo para eu poder fazer com que a inteligência seja desenvolvida. Então, nada melhor do que vivências, nada melhor do que trocar experiências com vocês. Então, vou trocar algumas experiências com vocês muito importantes, que foram muito importantes para a minha vida. A primeira delas, um rapaz, que eu vou chamar apenas de Ricardo, e que ele fazia parte de uma escola de música, de um grande amigo, que pode ser até que ele esteja presente, não sei, não consigo ver a lista dos participantes agora, mas eu lecionava na escola desse amigo e esse menino de 10 anos, que era o Ricardo, ele tinha um problema comportamental muito grande. Ele pegava elástico e atirava no rosto da secretária. O William, que era um grande guitarrista, né, afrodescendente, eu vou dizer assim porque hoje em dia, né, a gente precisa, enfim, mas em outros tempos eu diria, um amigo meu negro que que é um excelente, habilidoso pra caramba na guitarra, iria dar aula para ele. E o Ricardo virou-se para ele no auge dos seus 10 anos de idade e disse: eu não tenho aula com negros. Negro não pode me dar aula. Eu não aceito ter um professor negro. Ok, o professor se retirou da sala, extremamente chateado, reclamou para esse meu amigo dessa escola e disse que realmente não daria aula para esse menino com absoluta razão. E aí eu fui convocado para dar aula para esse garoto problema. Na época eu ainda não era terapeuta, na época eu não desenvolvia nenhum tipo de desenvolvimento de inteligências, eu apenas lecionava música. E eu fui convocado, mas tinha uma certa habilidade com a meninada. Fui convocado para dar aula para esse convidado, não convocado, para dar aula para esse rapaz, para esse menino. Chegando na sala, ele me deu uma bela gusparada no rosto, né? Cuspiu no meu rosto, pegou a porta, bateu na minha testa, fez um galo gigante
Então, isso numa sucessão de coisas. Eu ignorei. Quando ele cuspiu na minha cara, eu falei, só um minutinho, fui até o banheiro, lavei meu rosto, voltei. Quando ele bateu a porta na minha testa, que fez o galo, ele gargalhava, eu fiz, né, por causa da dor, né, fiz o movimento da dor, fechei a porta, falei, bom, podemos começar a nossa aula? E ele não entendeu absolutamente nada, porque como que uma pessoa que estava entrando ali, que tinha sido cuspido na cara, que tinha batido a testa na porta, como é que essa pessoa vai me dar aula? E, incrivelmente, ele teve aula. Bom, o processo dele foi lento e doloroso, mas aos poucos ele foi sendo valorizado. As potencialidades musicais dele realmente foram vistas numa audição que foi feita numa antiga casa de show chamada Beer Hall, aqui em Moema, em São Paulo. E ele tocou uma música que, inclusive, a Daniela Mercury e o Herbert Viana tinham gravado recentemente, chamava-se Só Pra Te Mostrar, e ele tocando guitarra e cantando convenceu a todos que estavam ali de que ele tinha algo de bom para oferecer. Ele também passou por um processo de composição comigo, foi bastante interessante, ele compôs algumas músicas, e ele terminou de ter aula comigo com seus 17 anos, dizendo que tinha ingressado em duas faculdades, duas universidades ao mesmo tempo, e que ele ia cursar as duas universidades, uma de manhã e uma à noite, e ia depois, no meio do caminho, escolher. Hoje ele é um excelente jornalista, mora na Itália, é um jornalista de sucesso, e eu posso dizer para vocês que valeu muito a pena. O Ricardo foi uma das crianças que acabou desenvolvendo inteligências comigo. Por quê? Porque o ruído que havia entre o processo de aprendizagem e ele era um ruído simples. Simples, enfim, se a gente depois que descobriu é simples, né? Toda descoberta depois que realmente é vista é fácil, né? É super fácil fazer uma lâmpada hoje, mas na época do Thomas Edison não era, né? Então, o que acontece é o seguinte, o Ricardo era filho temporão de uma família que tinha, enfim, ele tinha irmãos 10, 15 anos mais velhos do que ele, os pais tinham uma certa idade, e quem era o pai dele realmente, ou vou dizer assim, o pai, o tutor, né, que ia para cima e para baixo com ele, que fazia tudo com ele, era o motorista, que era negro. E o motorista gostava muito dele. Eu me lembro, eu conheci esse motorista, uma vez eles me deram um filhote de Rottweiler, um cachorro lindo que ficou comigo por muitos anos e tudo mais. Eles me presentearam, porque a cachorrinha deles tinha dado cria e tudo mais. Então, quando eu conheci esse motorista, eu percebi que o carinho que ele tinha pelo Ricardo era muito grande. O problema é que o Ricardo não aceitava ele como pai. Ele queria o pai mesmo, de verdade. Ele queria a mãe de verdade. Só que os dois não viviam em casa. Os empresários de sucesso viajavam o mundo. E ele ficava com quem? Com o motorista. Então, ele não era racista. O Ricardo, ele identificou no motorista, que era negro, né, que era afrodescendente, ele identificou no motorista a figura que ele não queria para a vida dele. E aí ele centralizou no motorista, e quando ele viu um similar, um semelhante, que seria o William, que era o professor de guitarra, ele identificou essa vontade de se afastar de quem quer que seja que parecesse com o motorista. Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão é, o Ricardo não teve aquele mimo que geralmente as crianças têm dos pais, de falar assim, conseguiu, que legal. Quem fazia isso com ele era o motorista. E fazia muito pouco, porque, na verdade, essa não era a finalidade, né, do motorista. Então, percebam que há aí todo um fator psicanalítico, psicológico, que acaba congruindo para diversas dificuldades, para diversos ruídos que faziam com que a informação não chegasse no Ricardo. E quando a informação chegou, quando todos aqueles problemas foram atravessados, né, foram vencidos, o Ricardo conseguiu chegar à informação. Então, nós temos hoje diversos ruídos. Nós temos a falta da possibilidade do contato físico, nós temos a falta do instrumento correto, porque às vezes nós sabemos que dentro
dos instrumentos de sopro, cordas e percussão e eletrônicos, por exemplo, pensando a grosso modo, nós temos alguns instrumentos que nós nos afinizamos e outros não. Então, na maioria das vezes, as crianças fazem aula do instrumento que a mãe gostaria, que o pai gostaria, né? O pai dá uma guitarra linda para o filho e diz, olha, agora você vai aprender guitarra, sendo que a frustração é do pai. E ele que gostaria de ter tocado guitarra. Será que o menino gostaria de tocar guitarra? Será que o menino gostaria de ser um pintor? Será que o menino não gostaria de ser um dançarino? Será que ele não gostaria de ser um ator? Um engenheiro, um arquiteto, um médico, um veterinário? Não, você vai aprender guitarra. Então, aquilo cai como um fardo, né? E a inteligência não se desenvolve, justamente porque a criança também se torna frustrada por fazer aquilo que o pai gostaria que ele fizesse, a mãe gostaria que ele fizesse, a família gostaria que ele fizesse. Então, a inteligência não se constrói. Vamos falar especificamente agora de construção de inteligências. Nós temos uma coisa bastante interessante que foi dita pelo menos 2 décadas atrás, de que as crianças do terceiro milênio teriam a possibilidade de prever o futuro. Quando eu ouvi isso, eu achei fiquei muito curioso para ver se tinha alguma questão mística nisso, né? Então, sempre tem os místicos que acham que, né, que vai acontecer alguma coisa que a humanidade vai se tornar boa, né, do dia para a noite. Mas a gente sabe que o processo é lento e doloroso, a maioria das pessoas escolhe evoluir pela dor e não pelo amor. Então, pensando nesse processo, eu quis saber o que é que as pessoas estavam querendo dizer a respeito de prever o futuro. E aí eu entro nessa questão. Se eu sei o que vai acontecer daqui a 2 minutos, se eu sei o que vai acontecer, então eu estou prevendo o futuro. Ah, Márcio, mas isso é uma dedução. Concordo, é uma dedução por uma questão lógica. E era justamente aí que eles estavam querendo pegar. O estudo era justamente pelo estudo da possibilidade, das possibilidades que circundam a criança do que pode acontecer. Vocês podem perceber que hoje, uma criança diz para você assim, você está me enganando. Ela diz do jeito dela. Ela diz, você está me enganando. E ela diz assim, a gente não vai fazer aquilo que você falou, não é? Ela já sabe, ela está prevendo o futuro. Pela dedução lógica de tudo aquilo que está acontecendo com ela. Então, nós entramos numa questão simples. Tudo que é feito naquele exato momento tem uma consequência. Se eu consigo prever essa consequência, eu consigo prever se aquilo vai me agradar ou não. E a criança está desenvolvendo realmente essa habilidade. Se eu estou querendo desenvolver inteligências, então essas inteligências podem ser desenvolvidas até o último segundo de vida. Até o último segundo de atividade cerebral, eu estou desenvolvendo inteligências. Tem algumas inteligências que elas necessitam de redes neuronais específicas, e acontecendo esse desenvolvimento de redes neuronais específicas, isso acontece na primeira infância, na segunda infância. Dependendo da construção da inteligência que eu preciso, há uma combinação de fatores, uma combinação de redes neuronais que fazem com que aquela inteligência seja desenvolvida depois da construção de redes neuronais específicas. Vou ser mais claro, dos 3 anos e meio aos 10 anos de idade, é colocado que a criança tem uma rede neuronal específica que está sendo construída para música. O assunto é música. Leitura, escrita, execução, interpretação, apreciação, tudo relacionado à música. A música está sendo desenvolvido através de uma rede neuronal específica dos 3 anos e meio aos 10 anos. Isso se chama janela musical. Não significa que 3 anos e meio exatamente, não significa que 10 anos exatamente se feche, não. O que significa que essa média acontece entre 3 anos e meio e 10 anos, e eu posso dizer para vocês que o meu contato musical foi efetivo, aconteceu de uma forma realmente efetiva a partir dos 10 anos, quando eu ganhei o meu primeiro violão. Tive aulas, então, durante dos 10 aos 11 anos, eu tive aula de violão, e aí eu percebi o que era o violão a partir dos 10 anos. O que significa que eu aprendi música fora da janela musical.
Então, as minhas redes neuronais, que poderiam se formar dos 3 anos e meio aos 10 anos em relação à música, não aconteceu, mas quando eu comecei a tocar música após os 10 anos, eu me utilizei de redes neuronais que se integram para inteligência matemática, linguística, sinestésica corporal. Tudo isso ajudou para que eu conseguisse entender o que eu deveria fazer, a força que eu tenho, a intensidade que eu tenho que tocar as cordas do violão, apertar as cordas nas casas corretas, tocar, fazer o ritmo, o andamento, né, a velocidade. Tudo isso aconteceu utilizando essas outras habilidades. Por isso é importante a gente entender que a música, como eu disse no início, ela não pode ser vista como uma questão separada, pensando neurologicamente falando. Ela não é um assunto separado dos demais. E sim, há uma necessidade de uma combinação das outras inteligências para que eu possa fazer com que isso aconteça. A última das inteligências que foi relacionada por Howard Gardner foi a inteligência de se lidar com a natureza. A inteligência de você plantar, colher, de você lidar com fauna e flora. Olha que interessante, né? Você lidar com plantas, você lidar com coisas da natureza. Então, vamos imaginar o seguinte, hoje nós temos uma arte desenvolvida por algumas pessoas que é de captar a sonoridade do funcionamento, vamos dizer assim, das plantas, dos vegetais, né? Das frutas. Então, coloca-se sensores nas plantas e aí ouve média frequência, transforma em linguagem MIDI, processa e aquilo vira um som. Nós estamos usando a inteligência da habilidade com as coisas da natureza em somatória com a música, trabalhando em congruência com a música. Então, nós estamos o tempo inteiro puxando essas inteligências para que elas sejam construídas conforme a nossa vontade. O que guia o ser humano é a vontade. Se não há vontade, não há direcionamento. Então, o que guia a necessidade da criança em relação ao que vai trazer prazer a ela ou não, é o que vai fazer com que ela se direcione para essa vontade. A única diferença, falando no quesito criança, tá? A única diferença é que nós devemos desenvolver as habilidades, as inteligências das crianças, tentar desenvolver por igual, puxando as inteligências que ela tem em potencial mais do que as outras, mas não deixar as outras de lado. Então, a primeira questão, pensando no desenvolvimento de inteligências, imagina uma bandeja. Essa bandeja tem vários copos. Cada copo desse tem um tanto de inteligência que você deve beber. Então, nesse copo é inteligência matemática, nesse copo é inteligência, enfim, todas as inteligências. Se eu beber somente de um lado da bandeja, a bandeja se desequilibra e babau, né? Então, eu preciso desfrutar dessas inteligências por igual para que haja o equilíbrio. Tendo o equilíbrio, essas inteligências crescendo ao mesmo tempo, eu tenho aí uma despontando mais do que a outra, mas todas elas estão desenvolvendo-se ao mesmo tempo, fazendo com que aquela, por exemplo, inteligência sinestésica corporal do Pelé, para mim, inigualável, né? Acho muito legal. Eu particularmente não gosto de futebol, não acompanho futebol, não faço a menor ideia de campeonatos, times, jogadores, eu realmente é um mundo à parte para mim. Mas eu sei que o Pelé é um ícone, é uma coisa que até hoje, durante várias gerações, vão falar dele. Assim como o Ayrton Senna na habilidade de pilotar lá os carros da Fórmula 1. Então, essa habilidade sinestésica corporal, ela estava acompanhada das outras inteligências e que foram acompanhando esses ícones, mas em determinado momento, aquela inteligência que ele não desenvolveu tanto fez falta para ele na vida dele. Então, nós devemos desenvolver todas as inteligências. Se a criança vai desenvolver mais uma do que a outra, tudo bem, você está oferecendo o desenvolvimento de todas as inteligências para ela. A questão é quando se omite a construção da inteligência, uma determinada inteligência, porque a gente acha que a criança não precisa daquilo. Ou pior, quando nós colocamos a criança fadada ao insucesso, à falência daquela inteligência para sempre, dizendo, você não nasceu para isso.
O pior é dizer para as pessoas que estão em volta da criança. Dizer, não, meu filho para isso não serve. O negócio dele é tal coisa. Quem disse? Quem disse isso? Por que será que o ser humano tem tanto a questão, a necessidade de julgar o outro, achando que aquilo não é para ele? Quem disse? Eu acho que a grande questão é oferecer por igual para que haja o desenvolvimento das potencialidades naturalmente. Essa é uma opinião própria, que também, a minha, no caso, que também se soma à opinião de diversas pessoas, não é a minha única opinião. Então, eu posso dizer para vocês que a questão do desenvolvimento de inteligências acontece por igual, se você oferecer por igual. E aí as inteligências em potencial vão se despontar. Elas vão acontecer naturalmente. Elas vão ser puxadas para cima. Então, quando eu convido a mãe, o pai, para assistir uma aula com a criança, é muito comum que eles façam o seguinte: a criança tem que pegar um objeto e colocar em outro lugar. E aí ela pega e vai colocar no lugar errado. Qual a primeira coisa que a mãe faz? Não, aí não, é ali, ó. Sendo que esse processo de inteligência era para ter sido construído pela criança. Então, os pais se antecipam e tiram da criança a possibilidade da construção do pensamento. Eles querem pensar pela criança, dando o objetivo final. Ali, ó, a criança fala, hã? Hã? Ali, e põe. Quer dizer, a criança não construiu aquela inteligência. Ela não entendeu o que deveria ter sido feito, nem auditivamente, nem visualmente, e ela fez porque a mãe indicou. Aqui, mãe? Tá, então tá. Quando for para fazer de novo, a criança não sabe o que é para ser feito. Por quê? Porque não houve a construção da inteligência. Então, agora vamos à aula de música. Eu estou dando aula de música para uma pessoa de 82 anos. Essa pessoa faz aula de música comigo, de piano, há um tempo. 82 anos, adoro dar aula para esse cara, ele é realmente muito experiente, a gente troca muita ideia, muito legal. E aí ele vai fazer o acorde, ele diz, e agora? Eu digo assim para ele, e agora? O que você faria? Aí ele disse assim, não sei, você que é o professor. Então eu digo, não, você, vai lá, para onde você vai? O que você faria no meu lugar? Eu acho que você faria isso. Pronto, então ele desenvolveu a inteligência. Eu o estimulei a deduzir o que eu faria para que ele fizesse no meu lugar. Então ele desenvolveu a inteligência. Desenvolver inteligência não é utilizar uma informação já decorada de uma forma automática. Desenvolver inteligência é utilizar uma informação de modo inteligente, que já está arquivada, colocando tudo aquilo que está em volta da pessoa, para que a pessoa possa, com essa interferência intra e inter, fazer a coisa acontecer. Então, para isso, vamos falar sobre intuição e inspiração, né? A diferença é muito fácil, rapidamente a gente pode falar. Intuição, tudo aquilo que eu já tive de vivência, tudo aquilo que já faz parte de mim, tudo aquilo que já está em mim, que eu já interiorizei, que eu já absorvi, está dentro de mim, e eu vou usar porque eu acho que. Se eu acho que, intuição. Eu quero saber como é que eu posso pintar essa sala. Eu não sei, eu não tenho ideia nenhuma, então eu vou buscar na internet vários exemplos. E aí eu vou ver aqueles exemplos e eu falo, então aqui eu acho que eu vou pintar a sala de amarelo. Então eu tive uma inspiração, uma informação que veio de fora e que me ajudou a escolher, a entender o caminho que eu quero colocar. Como eu disse para vocês, a vontade guia o ser humano. E a vontade é o endereço que eu tenho para ir. A vontade é a meta que eu traço. Isso é a vontade. Eu tenho vontade de visitar a França. Eu tenho vontade de comer pastel. Eu tenho vontade de tocar piano. Eu preciso, para desenvolver essa vontade, eu preciso ter o alvo. Se eu não tiver o endereço certo, a minha vontade me guia para nada. Né? A minha vontade, eu estou com vontade de fazer alguma coisa. O que é? Se eu não descobrir, aquilo passa. Aquela vontade passa e eu vou dormir. Então, o GPS do carro, né? O aplicativo lá que a gente utiliza como GPS, ele precisa de um endereço. Ele diz assim, onde você quer ir?
Aí eu digo assim, eu quero ir nessa padaria aqui, nesse endereço. E ele fala, vira à direita, vira à esquerda. Se eu não digo aonde eu quero ir, o GPS não me guia. Eu não tenho lugar para ir. Então o GPS não vai me levar a lugar nenhum. Então a minha vontade é, eu vou ficar no carro com a direção na mão, com o carro ligado e vou falar, eu não sei para onde eu quero ir. Por isso é importante, muito importante, despejar assim todo o conteúdo e dizer assim, o que que te move? O que é que você quer? Olha só quanta coisa. Tem tudo isso aqui. Quando você olha, o que enche os teus olhos? Aí aquilo que enche os teus olhos é aquilo que você deve fazer naquele momento. Não quer dizer que você tem que fazer aquilo para sempre. Significa que aquilo é o teu momento, é o que está te chamando a atenção, é aquilo. Você pode ver tudo, mas aquilo te chama mais atenção, então a tua vontade tem que te guiar para aquilo. Isso vai fazer com que a tua inteligência se desenvolva por aquilo. Aliás, a sua inteligência se desenvolva através daquilo que você escolheu por causa da sua vontade. Fica muito mais fácil. Então, é, vamos pegar uma pessoa que tenha um certo problema em se mover. Então, eu tenho lá uma pessoa que anda meio desequilibrada, né? E que ela esbarra em tudo, que ela acha que o tamanho do braço é de um jeito, o braço é maior, ela vai pegar uma coisa, esbarra, ela vai para outro lugar. Ela precisa desenvolver espaço, ela precisa desenvolver a inteligência do raio de ação sinestésico corporal dela. Ela precisa entender como é que isso funciona. E pensando na musicalização infantil, pensando na música para crianças, então eu preciso desenvolver estereofonia, profundidade, bilateralidade. Eu preciso desenvolver todas essas questões. E como é que eu desenvolvo? Como é que eu faço para que isso aconteça? Aí tem os cursos específicos. Aí eu preciso fazer um curso. Márcio, eu quero fazer uma coisa simples. Como é que eu desenvolvo inteligência? Eu vou precisar fazer curso? Vai, claro. Um atrás do outro, para que você entenda todas as inteligências, para que você entenda todas as necessidades. Hoje, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou estimular vocês o máximo possível para vocês entenderem todas as necessidades. Tudo que vocês precisam fazer para que aquilo possa acontecer. Então, vamos lá. Primeira, quais são suas metas para aquela criança ou para aquele grupo de crianças ou para aquele jovem ou para aquele adulto? Quais são as suas metas? Relacione as metas. Então, eu vou colocar aqui uma criança com necessidades, por exemplo, uma criança com Down, um jovem com Down, tá? Com síndrome de Down. Então, a mãe me diz assim, Márcio, olha, eu gostaria muito que se vestisse sozinho, que tomasse banho sozinho, que tivesse mais autonomia. Então, eu vou desenvolver brincadeiras, jogos, exercícios, atividades. Eu vou desenvolver coisas com eles, com essa criança, com esse jovem, que prime pela autonomia. Então, esse objeto está aqui, eu vou ter que colocar ele aqui. Como é que eu faço? Não vou esperar eu fazer, ele vai ter que fazer. Então, essa meta é a primeira coisa de todas. Isso eu estou falando, claro, dei o exemplo aqui de uma criança com síndrome de Down, um jovem com Down, mas podia ser qualquer pessoa. Eu preciso fazer com que a pessoa tenha vontade de ser conduzida até ali. Então, vamos lá. Estabelecer metas. Elenque as metas. Relacione. Quais são as metas que aquela pessoa precisa ter? Então, eu vou colocar agora, de uma forma musical, uma pessoa que me procura e diz assim, olha, eu quero aprender a tocar gaita. Nossa, gaita é muito legal, eu descobri que você dá aula de gaita. Eu quero ter aula de gaita. Eu digo, legal, vou fazer uma anamnese com essa pessoa. Onde você viu gaita? Ah, eu vi com Bob Dylan. Aí já, o olho faz assim, né? Porque todo mundo sabe que o Bob Dylan, todo mundo que eu digo do meio gaitístico, né? Sabe que o Bob Dylan é um péssimo gaitista. Aliás, ele não é gaitista, ele só sopra e aspira. Ela tem um testador de gaita que a gente coloca no balcão, que é um fole, né? Você põe a gaita ali e faz fim, fom, a gente chama aquilo de Bob Dylan, para você ter uma ideia. Então, a gente sabe, né, que a referência daquela pessoa precisa ser outra. Então, eu vou dizer, olha, escute esse instrumentista, esse, para que você ouça o que há de melhor e você consiga outras referências. Aí eu vou continuar minha anamnese.
Olha, quantos anos você tem? Ah, olha, eu sou advogado, eu tenho 57 anos, eu tenho uma empresa, a gente trabalha com auditoria. Bom, eu já sei que aquele cara não vai ser gaitista para a vida dele. Ele não vai aprender gaita para virar gaitista, para tocar, para fazer show, a não ser que ele queira chutar tudo para o alto e fazer, enfim, que não vale a pena a pergunta, mas já sei que não é. Agora, se de repente é uma pessoa que fala, olha, eu estou procurando, eu quero fazer alguma coisa, eu já sou músico, eu quero aprender gaita para enriquecer as minhas aulas, para fazer com que eu toque melhor. Eu já sei que o objetivo dele é um outro. Não é simplesmente um hobby. Então, eu vou desenvolver um outro plano de aulas para ele, porque é necessário esse estudo. Eu preciso entender quais são as necessidades daquele aluno. Não me venha com método fechado. Não me venha com aula 1, aula 2, aula 3, porque se fosse assim, o mundo ia ser tão mais fácil, todo mundo robozinho, todo mundo fazendo igual, juntinho, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda. Mas não é. Cada ser humano tem uma necessidade diferente. Nós temos pelo menos 4 tipos de comportamento, esses comportamentos estudados pela antroposofia, né? Então, você tem o melancólico, que é antagônico do colérico, você tem o fleumático, que é antagônico do sanguíneo. Então, nós temos aí comportamentos para serem estudados, isso com uma visão estreita da antroposofia. Nós temos aí a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, com estudos atrás de estudos, sabendo que cada ser humano é um ser à parte e nós temos necessidades diferentes. Então, eu preciso estabelecer metas específicas de desenvolvimento para aquela pessoa. Márcio, olha, você vai dar aula para 20 crianças ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma leitura, claro. No primeiro mês eu estou fazendo leitura ainda. No segundo mês eu estou concluindo minha leitura. Eu vou entender essa leitura, vou fazer essa leitura deles, vou fazer o meu relatório e vou entender criança por criança. Porque o que eu quero é uma recreação inteligente? Chegar ali e falar, ei, vamos lá, vamos tocar, maracas, tchucu, tchucu, tchucu. Não, não é só isso. Nós temos 4 níveis de interação na música. Níveis não, 4 elementos de interação na música. A apreciação, interpretação, composição e improvisação. E quem é que disse que a improvisação é mais difícil? Quem é que disse que um bebê, que uma criancinha de 7, 8 meses não consegue improvisar? Dá um chocalhinho na mão dela, ela vai chacoalhar 1, 2 vezes, pronto, ela improvisou. Mas Márcio, como assim? Nós estamos falando de improvisação do tipo da improvisação que o Oscar Peterson fazia no piano. Aí, lógico que a improvisação vai evoluindo conforme a habilidade da pessoa, sem sombra de dúvida, mas é uma improvisação. Níveis diferentes, mas são improvisações diferentes, mas são improvisações. Então, nós temos a apreciação, que não significa gostar, apreciação que significa avaliar, entender a proposta. Eu posso ouvir uma música e não gostar da música, mas eu ouvi, eu apreciei, eu entendi o que é aquela música. Eu posso interpretar uma música de alguém? Posso, claro, o tempo inteiro nós estamos fazendo isso. A gente tem justamente os neurônios espelho que trabalham aqui na lateralzinha do nosso cérebro, né? Os neurônios espelho, que foram um dos últimos neurônios, tipos de neurônios que nós descobrimos, né? As descobertas científicas aí, dizendo que a gente consegue imitar o que está ao nosso redor por causa desse tipo de neurônio. Então, nós precisamos, é necessário interpretar. Compor é inventar, só que inventar com a intenção de poder repetir aquilo novamente. Porque eu compus, aquilo se tornou uma obra, aquilo vai ter que ser repetido. E improvisar é criar do mesmo jeito, só que sem ter a necessidade de fazer igual daqui a pouco. Então, esses 4 níveis de interação com a música têm que acontecer. Eles têm que estar em voga. Eles têm que o tempo inteiro serem as metas para que a criança, o aprendiz de música, consiga ter essa evolução. Agora, a inteligência realmente se constrói quando você diz 1, 2, o que é o próximo? E aí a pessoa responde 1, 2, 3. Aí depois, 1, 2, 3, quem é o próximo? 4. E ela vai deduzindo logicamente por causa daquilo. Daqui a pouco aquilo se torna repetitivo, não é mais construção de inteligência, é a dedução. Eu estou usando a minha intuição, eu preciso criar. Criar inteligência através da música é entender que eu tenho um elemento na mão e que eu tenho que criar através daqueles elementos, eu tenho que criar coisas para que eu possa interagir de uma forma inteligente, sendo o elemento catalisador. Catalisador,
é metabolizador, é transmutador. Então, eu recebo a informação de fora, essa informação ela é interiorizada através da minha capacidade de absorção, visual, auditiva, enfim, tática, tudo, né? Eu preciso absorver essa informação, degustar essa informação e devolver essa informação para o mundo. Então, eu sou um elemento catalisador, eu sou um elemento transmutador, eu sou um elemento que está metabolizando aquilo e devolvendo isso para a humanidade. Então, eu estou criando. À medida que eu faço essa cocriação, à medida que eu faço essa criação em conjunto, né, com outros músicos, com a linguagem da música, que eu estou interagindo com a música e tenho alguma coisa para oferecer, eu tenho o desenvolvimento da inteligência. Agora eu vou dizer para vocês o segredo desse nosso bate-papo. Por que que isso é importante? Por que que o desenvolvimento de inteligências através da música é importante? Porque todo mundo reclama da música, do cenário musical atual. Todo mundo reclama. Nossa, porque como pode tal coisa fazer tanto sucesso? Porque como pode a mediocridade ser incentivada? E o que nós oferecemos? Nós oferecemos estudos, eu estou falando nós, não estou falando eu, você, estou dizendo a humanidade, tá? Oferecem estudos chatos para a criança. Chato. A criança acha aquilo um saco. Ela não vê a hora de terminar, porque ela quer brincar. Se você não der a oportunidade da criança brincar, sentir prazer, ela não desenvolve, ela não cria serotonina, dopamina, ela não sente prazer naquilo, a vontade dela não guia-se para aquilo. Então, há de se criar metas, objetivos que incluam a felicidade da criança. Ah, mas eu tenho que só agradar a criança? Não, a criança tem que ser frustrada também. Sim, ela tem que ter o processo de frustração. Eu vou ler uma coisa muito importante aqui para vocês. Quer ver que interessante? Ó? Olha só. A importância da frustração. Ó, vocês podem pesquisar na internet aí, tá? Se quiser. A importância da frustração no aprendizado. Olha só. A frustração permite que o pensamento se desenvolva e se adapte às diversas situações durante a vida, criando a capacidade de ser tolerante, de perceber que as ações geram consequências e permitindo aprender por meio das experiências, trazendo assim forças para enfrentar o mundo na vida adulta. Então, assim, é preciso, sim, aquela aula de música forçada, que a pessoa tem que estar sorrindo o tempo inteiro, ai, você está gostando, ai, que fofura, que legal. Cuidado, porque você pode estar criando um monstrinho. A ideia não é mimar a criança. A ideia não é fazer com que a criança se sinta feliz o tempo inteiro, mas é de você colocar metas que você diz assim, olha, reforço positivo, né? Você pode fazer isso, se você fizer isso, vai ser muito legal por isso, isso e aquilo. A criança, através da capacidade que ela está tendo hoje de prever o futuro, ela vai entender que isso é uma coisa legal. É um combinado legal. Isso é o que eu faço com os meus alunos e que tem dado certo há bastante tempo. Depois que eu me tornei um músico que também é terapeuta, eu sempre digo isso, eu não sou um musicoterapeuta, né? Eu já estou finalizando aqui, tá? A nossa oficina, mas eu não sou um musicoterapeuta, eu sou um terapeuta música, diferente. Eu consegui entender que as necessidades das crianças é uma coisa, né? A necessidade da criança é uma coisa. A necessidade do aprendizado é uma coisa. Agora, o contexto que você coloca isso e o propósito, a felicidade que está envolvido isso, todo o seu contexto de vida, o contexto de vida dos alunos é outra coisa. Então, vamos dar uma resumida em tudo aquilo que eu acho que é importante para vocês não esquecerem nessa questão de desenvolvimento de inteligências. Não importa a idade. Não importa a idade. Estamos sempre construindo inteligências. A música pode fazer isso? Para caramba, vocês já sabem disso. Não é porque alguém falou, é porque a gente sabe que isso acontece. Não é por causa do estudo científico, a música ela desenvolve a capacidade criativa e tudo mais, vocês já estão cansados de saber disso. Então é legal elencar as metas, fazer com que cada pessoa tenha metas diferentes. As metas diferentes fazem com que a pessoa se sinta especial. Não se esqueça disso. Você quer fazer com que o teu curso de música seja especial? Crie necessidades que todo mundo tem
né, coisas para atender as necessidades que todo mundo tem, mas satisfaça algumas necessidades específicas daquela pessoa. Ela vai se sentir única e especial. Desenvolva inteligências pensando em todas as inteligências que o Howard Gardner colocou. O ponto final não foi dado ainda. As inteligências estão sendo estudadas, estão sendo desenvolvidas. Howard Gardner é um dos caras que estão desenvolvendo esse estudo. Não terminou com ele, só iniciou com ele. Seja você um complemento desse estudo. Veja o que as músicas que você está ensinando podem oferecer na questão da linguagem do aprendizado em relação às inteligências matemáticas, ciências corporal, linguística, enfim, tudo que faz parte aí dessa questão de inteligências. Faça com que todas as necessidades que você tem, que você como professor ou como escola de música tem, de passar, não sejam só suas. Eu quero que o aluno toque desse jeito. Não, você tem que ver quais são as necessidades as necessidades essenciais do curso, mas considere a outra parte. Considere o aluno como parte desse planejamento. Considere o aluno como parte de para onde você quer que isso aconteça. Não feche a sua escola, não feche o seu aprendizado, a sua didática só no que você acha que deve ser feito. Abra isso para o aluno, fala assim, o que você veio buscar? Vamos construir essa inteligência juntos. E construir inteligência, pensando em musicalização infantil ou em adultos, só difere uma coisa. O adulto tem os mantras negativos. Isso não é para mim, isso não serve para mim. O adulto é mestre em fazer isso. Enquanto a criança já aceita e quando ela não gosta, ela simplesmente torce o nariz e faz beicinho. Ela é muito sincera. O adulto, ele coloca aí o ruído, né? Ele coloca os mantras dele e todas as frustrações dele como sendo os obstáculos para a falta do aprendizado e para a questão do aprendizado. E para a criança, observe quais são os ruídos que a criança está tendo para poder, de interferência, tirar para que a tua informação chegue nele. Então, tira o ruído. Lembra do Ricardo que eu falei para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Pelo que eu entendi aqui, são 14h54. Eu estourei 4 minutos do nosso tempo. Espero ter colaborado com vocês. E não concordem comigo. Não concordem comigo. Pesquisem e vão atrás da informação. Não esqueçam, olha, meu livro, A Introdução à Musicalização. Esse livro foi lançado no ano passado. É um livreto, 142 páginas. Tem o que você precisa saber aqui para poder dar o start para muita coisa legal. Se você já é um professor de longa data, lê para reciclar um pouquinho, para relembrar e para dar o apoio aqui para a gente, para continuar o trabalho. Beleza? Se você está conhecendo alguém que está começando agora na questão da musicalização, recomenda meu livro para ele, que é bem legal, tá bom? Bom, eu gostaria só de falar para vocês assim, que eu estou falando tudo muito corrido, porque o assunto, eu sou especialista em capacitação de professores no Brasil inteiro, já rodei o Brasil inteiro fazendo capacitação de professores. E um curso mínimo meu tem 16 horas. Eu já consegui fazer em 8 horas, né, pensando das 8 da manhã às 6 horas da tarde, com intervalo para o almoço, mas assim, é muito corrido. Então, em 50 minutos a gente não consegue passar muita coisa. Se vocês quiserem me procurar para os cursos de capacitação que eu dou, pode acontecer individualmente e também acontecem em grupo. Esses cursos são ministrados durante o ano inteiro. Aqui foi realmente só uma pincelada e nos meus cursos eu consigo fazer com que todas as coisas que eu estou falando aqui, sejam exemplificadas através de vivências, de coisas que a gente pode efetivamente fazer na prática em sala de aula, seja numa escola de música individualmente ou no processo de musicalização infantil dentro de escolas particulares ou públicas, tá bom? Por gentileza, pode repetir o nome do livro? O meu? Isso. O meu você só vai encontrar comigo, não adianta você pegar o nome. O nome é Introdução à Musicalização, tá? Por questão de pandemia e etc. e tudo mais, eu acabei montando uma editora minha. Eu tenho 17 livros, né? O 17º livro está sendo lançado agora. 15 livros foram lançados através do Instituto Hering, do qual eu fui diretor desde 2009, e agora ele encerrou as atividades em 2021, no começo, por falecimento do presidente. E não se quis dar continuidade, a família não quis dar continuidade para o Instituto,
Mas eu tenho 15 livros lançados pelo Instituto, esse livro lançado pela minha editora, e agora está saindo o 17º livro também lançado pela minha editora, chamado Música Celeste. Vocês vão gostar bastante, porque fala de frequência, frequência de Schumann, teoria das esferas, é muito louco. Vocês vão gostar bastante. E como é que a gente faz para adquirir, então? 11 95821 6788. 11 Devagar. 11 95821 6788. Tá, agora eu peguei. Obrigada. Ah, eu que agradeço, imagina. E aí você pode Obrigada, a receber o palestra livro foi direto na tua ótima. casa. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado você, conte comigo sempre.